A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. No ano de 2025, o Brasil projeta ter um rebanho bovino de aproximadamente 234,7 milhões de cabeças. É comum a gente ouvir falar que tem mais gado no Brasil do que gente, né? E realmente temos. E qual é a importância da pecuária brasileira? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui para trazer os números para vocês. Mesmo com uma leve retração esperada no rebanho, o Brasil continua entre os maiores produtores mundiais de carne bovina. Muita gente ficou preocupado, né? Falou, nossa, com essa taxação dos Estados Unidos agora, o Brasil não vai exportar. O Brasil está exportando carne bovina como nunca, gente. Estima-se produção de cerca de 11 milhões e 750 mil toneladas de carne bovina em equivalente carcaça para o ano de 2025. E as exportações, conforme eu afirmei, seguem como um pilar central. O Brasil projeta embarcar 3,75 milhões de toneladas de carne bovina em 2025. Ou seja, a pecuária brasileira nunca teve um papel tão relevante como agora. Só que para isso nós precisamos de sanidade animal. E eu vou conversar hoje com o médico veterinário Anderson Santos Galvão, meu brother. Como é que você tá, Maninho? Maninho, tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui com saúde. Amém. Dividindo mesa, né? E falar de um assunto que eu particularmente adoro, que é pecuária. É o nosso dia a dia, é o nosso ganha-pão e é também a nossa paixão de trabalho, né? E quem trabalha com o que gosta, né, não trabalha, né? Se diverte ao longo da caminhada, né? É interessante isso. O agronegócio brasileiro, ele tem uma relevância tão grande e ele tem essa diversidade, né, Anderson? A gente fala muito disso. As pessoas às vezes focam em determinados pontos e existe uma diversidade muito grande e uma preocupação com a sanidade dos animais, com a sanidade das plantas. O tempo todo tem que estar focado nisso, né? É isso mesmo. Na verdade, o consumidor hoje ele tem a informação em tempo real, né? Então ele já sabe a procedência daquele alimento que ele já está ingerindo ou que ele vai ingerir, né? E com a globalização das informações, isso é possível e que, por ter lá dentro, isso é muito bom, que isso traz uma pressão boa para nós que trabalham com atividade de pecuária, para que a gente possa sempre estar produzindo mais e melhor e com mais saúde esse rebanho aí. Você falou uma coisa que é bem interessante mesmo. As pessoas hoje elas têm informação na palma da mão, né? De vez em quando eu vejo a pessoa tá com um problema ali de, sei lá, tá com uma dor de cabeça. Ele vai lá no chat GPT, não é nem no Google mais. O que é que eu tenho? Né? Então, a origem hoje é muito importante, né? As pessoas buscam a rastreabilidade. A rastreabilidade do algodão brasileiro, por exemplo, é uma das melhores do mundo, né? Uma não, é a melhor do mundo. E nós temos buscado também essa mesma rastreabilidade nos animais, né? As pessoas estão querendo saber, por mais que eu achava que isso era coisa de maluco lá no passado, sinceramente, quando começaram a falar em rastreabilidade, eu falei, isso é moda de europeu que não tem o que fazer, mas não é. Parece que as novas gerações, eles têm essa preocupação muito latente de querer saber de onde vem o porquê das né? coisas. O porquê das coisas, né? O porquê das coisas. E o pecuarista, ele também tem mudado, né, Anderson? Porque novas gerações estão chegando na pecuária, né? Perfeito. E já para a gente abrir o nosso bate-papo aí, que a gente está falando de calendário sanitário, de vacinação, né? Um calendário sanitário para os bovinos, né? Você tocou num ponto muito importante, Vino Ronaldo. Hoje a gente pode dizer, com a entrada das mulheres, né? A gente nunca teve tantas mulheres no agro, né? E são vários dados que a gente vê isso, tanto na agricultura como na pecuária. E também com as novas gerações chegando na pecuária, realmente o perfil do pecuarista ele mudou muito, né? Existe ainda aquele pecuarista antigo, aquele raiz, né? Da época dos avós, né? Que abatia um boi com 5 anos. Essa pecuária ela ainda existe. Mas a cada ano que passa, essa pecuária ela deixa de se existir
e está entrando a pecuária lucrativa, a pecuária intensiva, né? Que é com uso de rastreabilidade, que é com uso de bem-estar animal, com calendário sanitário ajustado, né? Para que essa pecuária ela se torne mais competitiva, né? E se torne uma das grandes economias dentro do agro, né? Esse pilar importante que é a pecuária brasileira. Se colocou um ponto interessante, a entrada da mulher na pecuária, né? A mulher está entrando em tudo, né? Tanto na parte técnica, né? Como veterinária, como zootecnista, como engenheira agrônoma, né? Quanto como produtora rural e a parte de gestão administrativa que as mulheres já fazem há muito tempo, né? O que na pecuária você acha que evoluiu com a chegada das mulheres? Eu acho que o gerenciamento de dados, né? A questão do capricho, né? De ter dados, de conseguir tomar decisões mais racionais, né? Eu acredito que o homem não sobrepõe a mulher não sobrepõe o homem, né? Eu acho que os dois juntos se torna um time perfeito, né? É um complemento, É né? um Um complementa o complemento, outro. mas eu acho que a gente ganhou muito com a chegada das mulheres, né? Eu acho que a pecuária ela avançou muito, a agricultura ela avançou muito, porque, por exemplo, se a gente for fazer uma brincadeira aqui, né? Nós estamos aqui no estúdio, gravando o podcast para quem vai nos ouvir, mas nós estamos aqui, né? E a mulher ela consegue fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, né? Eu costumo brincar que nós homens, nós somos realmente monotarefas, o ser humano é monotarefa, mas a mulher ela tem essa habilidade de fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Ela é um canivete suíço. Ela consegue fazer malabarismo e ao mesmo tempo tá cuidando do filho em casa, né? Do esposo, né? Então, realmente as mulheres são bênçãos de Deus nas nossas vidas, né? É bacana a gente falar desses temas, mas vamos agora focar um pouquinho na questão de sanidade, que é aquilo que eu já coloquei lá no início, né? Você também falou da importância da sanidade. De nada adianta nós termos animais que não estão saudáveis, né? Nós precisamos de rebanhos saudáveis para que eles cheguem no ponto de abate o mais rápido possível, até para que haja essa rotatividade tão necessária na pecuária, né? E nós temos uma questão da vacinação contra a febre aftosa, que durante muitos anos se lutou para que a gente ficasse livre, tanto em primeiro ponto, da febre aftosa, segundo momento, da vacinação, né? Mas parece que o pessoal deu uma relaxada, né? Deu uma tranquilizada depois que isso aconteceu. É verdade? Aconteceu isso mesmo? Aconteceu e assim, é a nível global, né? Isso não é só no Brasil, né? Em alguns países na Europa, esse ano mesmo de 2025, a gente teve ocorrências de focos com aftosa. Ah, né? é? Rebanhos foram disseminados na Europa, né? Com casos efetivos de aftosa, né? E é muito bom a gente falar, e eu pego até o gancho do colega nosso que trabalha com avicultura, o presidente da Associação de Avicultura, que quando teve aquele boom da gripe aviária, agora recentemente, ele sabiamente, com o que a gente está fazendo aqui, através da comunicação, né, deixou claro para toda a população que consome a carne de frango, né, que a carne de frango com gripe ela não é nociva para o ser humano, né? E é muito importante a gente também ter esse linguajar aqui. Você tocou no ponto da aftosa. Mas a vacinação que o nosso estado e grandes municípios ainda do nosso estado de Goiás, no qual nós estamos inseridos, é a vacinação contra a raiva. A vacinação contra a raiva... Essa ainda tem que fazer. Isso, esse é um ponto importante para você, produtor, que está nos ouvindo. E o relaxamento foi, a partir do momento que ele deixou de vacinar contra a aftosa, não sou obrigado a vacinar contra a aftosa, mas também não vou vacinar contra a raiva. É mais ou menos isso? É quase isso, porque quando a gente pensa num calendário vacinal, né, a gente tem alguns órgãos de defesa, no nosso caso a Agrodefesa, debaixo do guarda-chuva do MAPA, né, consegue traçar ali um calendário estratégico para erradicar essas doenças. No passado, a vacinação contra a aftosa ela foi já zerada, né? Nós estamos livres contra a febre aftosa. Exatamente. E estamos caminhando isso para agora para a vacinação contra a raiva. E nós estamos justamente no momento, agora no mês de maio, no mês de novembro, perdão, que seria a segunda etapa da vacinação contra a raiva. Tivemos a primeira etapa no mês de maio e a segunda, Divino Ronaldo, seria agora no mês de novembro. E eu já estou com a portaria aqui da Agrodefesa, portaria 564, que ela foi colocada agora dia 13 de outubro, recente,
que ela deixa claro para o pecuarista que não é mais obrigatório a vacinação contra a raiva. Mas aí é o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Justamente a gente trazer essas informações, né? O órgão de defesa traz, através dessa normativa, dessa portaria, que não é mais obrigatório fazer a vacinação contra a raiva. Isso a partir de agora. Isso a partir de agora. Mas aí você me pergunta, faz sentido parar a vacinação? Parar do zero? E eu vou te responder com dados, não baseado no que o Anderson acha como médico veterinário, mas trazendo como dados. Só para a gente trazer uma régua, eram 119 municípios no estado de Goiás que é obrigatória a vacinação contra a raiva. Certo? Rio Verde, Jataí, vários municípios aqui da nossa região era obrigatória a vacinação contra a raiva. E é importante a gente dizer que justamente nesse mesmo ano de 2025 a gente teve foco das doenças, né? Trouxe um dado aqui agora para você, no dia 27/8, né? A Agrodefesa teve uma captura de mais de 20 abrigos de morcegos hematófagos, que são os morcegos que realmente traz a doença para dentro do rebanho. É aquele que suga o sangue, né? Aquele que suga o sangue, exatamente. Então, Jataí, Cachoeira Alta, Itajá foram focos estratégicos que encontraram morcegos hematófagos. Então, ou seja, a gente ainda tem a doença instalada na nossa região. E aí você me pergunta, vale a pena ou não vale a pena fazer o manejo dessa vacinação? Eu falo para você sem medo de errar. É uma conta, vamos fazer uma conta racional, né? Não vamos fazer emoção. Você tem lá na sua fazenda de Vinonaldo 100 cabeças, correto? Correto. Quanto custa essas 100 cabeças sua? Um pela outra, 3 mil? 3 mil uma pela outra, correto? É. E você tem uma vacina, um seguro, eu gosto de chamar a vacina de seguro, né? Igual você tem um seguro do seu veículo. Você tem uma vacina, um seguro por R$ 1,50. Por cabeça. Por cabeça. E você tem um ativo de 3 mil. Você quer correr o risco? Eu nem pensaria. Na hora eu já ia vacinar. Então é justamente por essa linha de raciocínio que a gente acredita que nesse mês de novembro é importante o pecuarista que pensa em lucratividade, aquele pecuarista que ele não está na extensiva, que ele está ali buscando lucro, que ele está na intensidade, que ele investe na pastagem, que ele investe em genética, ele investe em nutrição. Não vale a pena ele correr o risco de todo esse investimento que ele faz de não vacinar os animais. Por causa de um dinheirinho pouco. Um dinheiro pouco. E eu ainda acrescento mais, Divino Ronaldo. Geralmente o mês de novembro é um mês estratégico dentro da pecuária, né? Isso é tradicional, né? O mês de novembro é aquele mês onde o pecuarista ele traz os seus animais para fazer uma contagem de rebanho, para mudar a lote, né? Então, mudança de estação agora, né? Que a gente vai começar a entrar no período das águas, né? Então, geralmente, você já traz esse rebanho já para o curral para você fazer, às vezes, uma vermifugação, que é estratégica, que deve ser feita nessa época do ano. Então, se você já traz esses animais para o curral, você concorda comigo que você já aproveita esse manejo e já faz essa vacinação estratégica? Evitando estresse, evitando perda de peso, machucar o animal, evitando uma série de coisas, né? Até porque a vacina, a doença raiva dos herbívoros, ela não tem cura. Uma vez que esse animal ele é contaminado, né, e a gente teve 2 focos de morte nesse ano agora de 2025, em Carmo de Rio Verde e no município de Silvânia, né? E ali esses 2 animais eles veio a óbito. A Agrodefesa ela é notificada, ela coleta o cérebro desses animais, leva para o laboratório, né? E através de um exame laboratorial é diagnosticado que esses animais eles são positivos para a raiva, né? Então a gente está falando de uma doença que, segundo a portaria, não se torna mais obrigatório, mas que hoje a gente tem um prejuízo sanitário e financeiro que ela ainda está aqui no nosso dia a dia. E eu acho que, assim, sendo seguro, o produtor, o pecuarista, deve continuar essa vacinação, né, no seu rebanho. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo.
Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. O ponto que eu vou colocar aqui, eu já falei sobre isso anteriormente, é o seguinte, gente. O morcego, ele vai lá e suga o sangue do animal, do bovino, né? Não necessariamente esse morcego vai estar contaminado, né? Mas pode ser que sim, pode ser que esteja. Toda fazenda tem morcego. Isso aí, então, você chega e tem uma casa velha ali, tem um ponto mais escuro, tem morcego. Não quer dizer que você vai eliminar os morcegos, você vai matar os morcegos. Eu estou fazendo questão de frisar isso, porque senão o pessoal sai caçando morcego e matando tudo, né? O morcego, ele tem a sua função dentro da natureza também, né? Sem dúvida. Ele é peça fundamental na cadeia, né? Na cadeia alimentar, né? Então, gente, não sai matando morcego. Até o carrapato, que a gente pensa que ele não tem função, ele tem função biológica, né? Depois você vai me contar qual que é essa função, porque esse dia eu perguntei isso. Eu fui numa fazendinha, rapaz, mas foi tanto carrapato, e eu falei exatamente, mas que função que esse negócio tem na natureza? Mas não é o assunto agora, depois você vai me contar qual que é a função do carrapato. Então, gente, é o seguinte, o Anderson deixou bem claro que é importante vacinar, não é obrigatório. Então você não tem a obrigação. Porém, se você fizer conta, você vai ver que é importante vacinar. Então, se eu chegar para você, Anderson, hoje te perguntar, Anderson, médico veterinário, por que o pecuarista deve vacinar contra a raiva? Vamos ouvir a sua explicação direitinho agora para o pessoal entender bonitinho, para ninguém falar depois assim, eu não entendi a razão disso. Maravilha. Você trabalha com pecuária porque você visa lucro. Exatamente. Perfeito? Então vamos partir desse ponto. Se você está na pecuária porque você visa lucro, o seu ativo é o animal. Então se você vai deixar esse animal vulnerável a uma doença que tem na nossa região e que você tem a opção de proteger o seu rebanho com a vacinação, que custa menos de 0,05% do seu ativo, que custa, seu animal custa 3 mil e a vacina custa 1,50, não tem por que você não vacinar. Esse é o principal ponto, é o econômico, né? A gente está falando de economia, né? E o segundo ponto é que se esse animal vier a disseminar no seu rebanho, ele não tem cura. Uma vez que esse animal ele tem contato com esse morcego contaminado, não tem tratamento. O tratamento é sacrificar esses animais e tem que notificar a agrodefesa, né? Então, estamos falando de uma doença que temos na nossa região que não tem tratamento, mas sim a prevenção, né? Então vamos lá, vamos entender direito. Hoje eu estou bem didático. Ótimo. Hoje eu estou bem didático. O morcego, que vive de sangue, se alimenta de sangue, foi lá, picou o animal lá, está lá sugando o sanguinho dele, tá, fazendo um almocinho dele. Só que aquele morcego está contaminado. Esse animal vai ficar contaminado. Quais são os sintomas que vão surgir a partir do momento que esse animal está contaminado? E depois de quanto tempo que começam a aparecer esses sintomas? Os sintomas, eles são clássicos. Ele parece, muito das vezes, com outra doença que a gente chama de botulismo, que também tem vacina para prevenir. Esse animal, uma vez infectado, isso vai demorar de horas ou até dias, para ele começar a manifestar esses sinais clínicos. O que determina isso? Um ponto. Suponhamos que esse morcego ele deu um bote muito certeiro em uma região que tem muita irrigação. Então, inoculou uma quantidade muito grande do patógeno. Então, rapidamente, esse animal já vai começar a manifestar. Vamos supor que foi numa região, na anatomia do animal ali, que foi numa região que tem pouca irrigação e não foi um bote certeiro. A hora que foi para sugar, o animal movimentou. Então, vai demorar um pouco mais, vai ser mais tardio. Mas, de via de regra, 2 dias a gente já consegue identificar que esse animal já tem os sinais. E quais são os sinais? Esse animal ele vai ficar deitado em decúbito,
Esse animal ele vai ficar O prostrado. que é decúbito? Ele vai ficar deitado. Ele tende a fazer o movimento de pedalagem. Ah, São animais que às vezes, se não deitar, às vezes ele vai andar de forma parecendo que tá bêbado, né? Que tá andando desregular. Cambaleante, né? E esse animal ele começa a perder um pouco dos seus sentidos. Ele pode ter um temperamento um pouco mais estressado, por isso que fala raiva, né? Porque o animal ele tem esse sentido de ficar mais estressado. Então ele pode acontecer dele ficar mais estressado, se debatendo, atacar pessoas, né? Porque ataca o sistema neuro dele. Então ele já perde toda a sensação que ele tem ali de movimentar, ele já não tem aquela destreza. Então esse animal ele pode salivar muito. Esse animal ele pode ficar deitado em decúbito, movimento de pedalagem. Esse animal ele pode ficar de forma um temperamento mais agressivo, né? Se for, por exemplo, uma vaca de leite, você está ali todos os dias, o animal tem um temperamento muito dócil, né? Vamos dizer assim, né? E às vezes ele muda de uma hora para outra, né? Então são sintomas que você deve estar com o olho, o produtor tem que estar com o olho e já acionar imediatamente o seu médico veterinário da sua confiança. Para quê? Para você fazer um diagnóstico, fazer uma anamnese e através dessa anamnese coletar materiais. O diagnóstico dessa doença, Divino Ronaldo, a suspeita ela é feita clínica visível, clínica aos nossos olhos, mas a gente só determina que é positivo através de exame laboratorial. O Anderson, os animais, os bovinos, eles gostam de ficar juntinhos, eles são amiguinhos, né? Sim, eles são gregários, né? São gregários. São gregários, eles gostam de ficar tudo pertinho tudo do outro ali e tal. Esse animal doente, ele pode passar para outros animais, então? E se sim, eu acho até que você já respondeu isso, mas é o que eu falei, eu tô sendo didático hoje. E se sim, de que maneira ele vai transmitir essa doença para outros animais? Veja bem, se ele tiver um contato, seja ele de qual maneira que seja, né, que talvez é mais difícil isso acontecer, mas se ele tiver algum contato de sangue com sangue, já passa, né? Então, é quase impossível, assim, de um animal cortar e o outro ter o contato também, ter contato de sangue com sangue. Essa seria a maneira. Tem um fio de arame ali no meio do pasto. Uma mosca, às vezes, senta, né? São probabilidades menores. Tá. Mas o que a gente chama atenção é que esse morcego que deu essa picada, ele não vai fazer só isso uma vez. A tendência dele é voltar e ele se alimentar. Então ele vai pegar mais animais, né? Vai pegar mais animais. Entendi. Aí esse animal começou ali a salivar, começou a pedalar, tal. Quanto tempo leva para esse animal, caso nada seja feito? Quanto tempo leva para esse animal virar óbito? Na média, a morte é rápida. A morte é rápida na média. 1 dia, 2 dias, no máximo, esse animal ele vem a óbito. Né? Muito rápido. Muito rápido. Ele evolui muito rápido e não tem tratamento, né, Divino Ronaldo? Isso é o mais importante. Tanto para raiva quanto para o botulismo, que são doenças que a gente no campo, a gente às vezes não sabe qual é qual, precisa de um exame laboratorial, né? É claro que na picada do morcego a gente consegue ver uma anamnese, ver se tem algum rastro de picada, né? Mas não tem tratamento. Então, é aquela, volto a falar para você, igual a gente falou no início. Se foi um bote certeiro, é mais rápido. Se foi um bote que não foi tão certeiro e foi numa região que foi menos irrigada, esse animal ele pode postergar até 7 dias. A gente já vê o caso de 7 dias, o animal ele está vivo, mas ele já não consegue se alimentar, ele não consegue beber, né? Já logo no primeiro dia. Mas ele tinha reserva energética e o bote não foi tão certeiro. O animal fica amíngua, né, que a gente fala, né? Aí eu vi que o meu animal tá naquela situação ali e tal. O pecuarista, ele conhece os animais, né? Ele mais do que a gente. Ele tá ali no dia a dia, ele tá convivendo ali com o animal. Aí ele já percebeu que alguma coisa tá diferente. Então não vai adiantar ele ir lá na AgroRaça e falar assim, ô Anderson, eu preciso de um remédio aí rapidinho, porque o meu animal vai morrer de amanhã para depois. Não vai adiantar? O que ele tem que fazer é proteger o rebanho, né? A gente tem que pensar, o indivíduo ali a gente perdeu, mas eu tenho que proteger o rebanho, né? Então eu faço uma vacinação, né, de forma mais massal ainda, com um intervalo menor de reforço, né, em casos como esse, para que eu gero mais titulação imunológica nesses animais. Me proteger mais. Então eu tinha 100 animais, eu já vi que aquele ali já está contaminado, quer dizer, minha preocupação agora são com os 99. Com os 99. Deixa eu correr lá, comprar vacina e aplicar o mais rapidamente possível. E de preferência você já chamar o seu veterinário de confiança
coletar órgãos desse animal, né, para a gente já levar para o laboratório, para a gente ter certeza do que a gente está lidando, né? Para a gente proteger o rebanho, né? Não ficar na base do achismo, né? Acontece, às vezes, do pecuarista ficar preocupado, falar, eu não vou avisar a agrodefesa não, porque vai que esse povo vem aqui e vai querer sacrificar meu rebanho. Acontece isso ou não? Acontece, e o produtor ele tem que estar bem tranquilo com relação a isso, porque como é uma doença compulsória, o que significa uma doença compulsória? Falei para você que são 119 municípios no estado, então não são todos os municípios que têm a ocorrência da doença, são em regiões estratégicas, que o morcego se habita e ele fica ali. Então, pelo fato de ser uma doença compulsória, ela não vai trazer nenhum malefício para o pecuarista. A fazenda dele vai continuar comercializando o leite ou a carne da maneira que ele está sempre comercializando. Muito pelo contrário, ele vai ajudar a agrodefesa a trazer dados que às vezes a gente não consegue no dia a dia. A gente não consegue estar em todas as fazendas. A agrodefesa não consegue ter todos os fiscais em todas as fazendas. Então ele vai ajudar o órgão de defesa do Estado a prestar um serviço e ter mais informações para que a gente proteja o rebanho como um todo, né? No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. Uma outra dúvida que me veio aqui, eu ainda até brinquei mais cedo, falei assim, não sai matando morcego não, né? Mas ele tem que comunicar alguém, por exemplo, corpo de bombeiros, sei lá, alguém fala, tem morcego aqui que está contaminado? Ou não há essa necessidade? Geralmente não há essa necessidade, porque automaticamente quando ele convida a agrodefesa para participar de todo esse processo, a agrodefesa já tem o seu protocolo. Então ela já vai tomar as suas devidas atitudes, né? A gente falou aqui que no mês agora, do mês de 27/8, 3 municípios passaram por essa vistoria. Provavelmente a agrodefesa não foi sozinha, né? A agrodefesa deve ter ido com um contingente de corpo de bombeiros e outros profissionais da área para averiguar essas possíveis capturas, essas possíveis cavernas, né? Não seria o termo caverna, né? Mas onde os morcegos estão, né? Para a gente controlar a população deles nesse sentido. O morcego, ele transmite essa doença só para o bovino ou ele transmite também para o ser humano? Se ele, por exemplo, suga o sangue do humano e ele está contaminado, transmite também? Recentemente a gente fez a vacinação estratégica dos cachorros, né? Mês passado. Então um cachorro com raiva, se ele morde uma pessoa, ele passa para o ser humano. Que então, também não é uma vacinação obrigatória essa dos cachorros, ou é? Bom ponto. Por que se faz as campanhas de vacinação contra cachorro e para o gato? É porque é justamente para a gente controlar. Porque a gente está falando de uma doença que se chama zoonose. O que uma zoonose diferencia de uma outra doença qualquer? É que ela pode passar para nós, seres humanos. Então, a gente está fazendo não só uma saúde do rebanho, mas uma saúde única que a gente fala. Que aí está o meio ambiente envolvido, as pessoas que moram nesse meio ambiente e os animais. Então a gente chama isso de saúde única. Você falou do calendário de vacinação. Esse calendário, ele é só para raiva ou tem outras vacinas aí no meio que o pessoal tem que se preocupar e tem que fazer? Bom ponto. A gente falou que a vacinação não se torna mais obrigatória. Né? Ela é uma opção, ela é uma ferramenta que o pecuarista deve fazer. O que é obrigatório para o pecuarista? A partir do dia 1º de novembro, pecuarista, você tem que fazer no Sidago, você vai digitar no Sidago, ele já está acostumado a fazer isso, a relação do seu rebanho. Se houve nascimento, o momento de colocar o nascimento é agora. Se houve morte, o momento de dar baixa é agora. Se houve vacinação contra a brucelose, o momento é agora. Então, nesse mês de novembro, é o mês que ele tem que fazer a contabilidade dele do rebanho. Então ele já aproveita essa contabilidade do rebanho, Divino Ronaldo, e faz um vermífugo, porque está na época de fazer um vermífugo. A gente está mudando de estação.
saindo da seca para o período das águas. Então é importante que esse animal esteja sem parasitas internos e externos, para que ele colha bem esse capim e produza mais carne ou produza mais leite. Então ele faz uma vermifugação no mês de novembro, no calendário. Ele faz um controle de parasitas internos e externos. E ele faz também 2 vacinas, que seria a vacina contra a raiva, que a gente já falou que tem um foco na região, e faria também a vacinação contra clostridioses, que são 10 doenças numa só vacina. Clostridioses. Clostridioses. Perfeito. É um conjunto de bactérias que também, quando dá no animal, ela não é obrigatória, mas quando dá, é irreversível, ela não tem cura. Né? São doenças que, quando dá, ela não tem cura. Por que novembro, hein? É por causa dessa mudança de estação? Sim, por causa dessa mudança de estação. Porque vamos parar para pensar. No nosso cotidiano, ser humano, qual que é a época que costuma dar mais gripe? Ou costuma dar mais dengue? É quando muda a estação, né? Isso. Então, para os animais é da mesma maneira. Mudou a estação, vai gerar estresse e oportunidades. Então, a gente trabalha esse mecanismo de imunidade desses animais, fazendo as vacinações, para que ele passe o período das águas, produzindo mais carne e mais leite. Então vamos lembrar, gente, não é obrigado a vacinar contra a raiva. Porém, você também não é obrigado a fazer um seguro do seu carro. E faz. Você não é obrigado a ter um plano de saúde. E tem. Por quê? Porque você acha que é importante, você acha que vale a pena. Você quer se precaver caso alguma coisa venha acontecer. E, no geral, a gente paga o seguro do carro, não é para bater, não. Ninguém quer bater, né? É para não usar, né? É para não usar. Plano de saúde, ninguém, vou pagar só para eu ficar doente. Não, é justamente para você não ficar doente. Mas se por um acaso ficar, né, você está coberto. A mesma coisa. A lógica é a mesma. A lógica né? é a mesma, perfeito. Você fez uma analogia fantástica. Exatamente isso. Eu gostaria que, nós já estamos chegando aqui no finalzinho, a prosa quando é boa, o trem vai tão rápido, rapaz. Nossa senhora, passa depressa demais na conta, ele nem vê. Eu gostaria que você deixasse, assim, aquelas recomendações que você acha que são fundamentais para o pecuarista nesse momento. Perfeito. Pecuarista, estamos chegando agora no período das águas, o mês de novembro, né? A gente já trouxe aqui a normativa 564 da Agrodefesa, onde diz que não é mais obrigatório você fazer a vacinação contra a raiva. Porém, a gente sabe que é uma doença que ainda está na nossa região e ela mata, ela não tem tratamento. Então aproveita essa mudança de estação, né, das secas para as águas. Você vai ter que fazer a contabilidade do seu rebanho, porque isso é obrigatório agora durante 1º de novembro, para você acessar o site do Cidago, da Agrodefesa. Então você provavelmente vai levar os seus animais até o curral para fazer essa contabilidade. E uma vez você levando esses animais ao seu curral, é uma oportunidade de você fazer uma vermifugação estratégica, você fazer uma vacinação contra as clostridioses, que são 10 doenças numa só vacina, e também proteger o seu rebanho contra os parasitas e contra a raiva. Então, fica aqui a nossa indicação técnica de você aproveitar esse mês de novembro e fazer essas vacinações e essas vermifugações estratégicas, pensando que o seu animal vai produzir mais só se ele tiver saúde. Se esse animal não tiver saúde, não tem como ele produzir carne e nem tem como ele produzir leite. E pensar que nós estamos exportando muito e o preço da arroba tá bom. Tá muito E a hora de ganhar dinheiro é agora, né? Exatamente. E se a gente trazer um dado, Divino, para a gente encerrar, a sanidade custa menos de 1% no custo total de uma fazenda. Então, quando você pensa em todos os custos, se você já investe em pastagem, você investe em genética, você está investindo na pecuária, na hora de você fazer o gol, que custa menos, você vai economizar. E não vale a pena você fazer essa economia, né? Se a gente for fazer esse paralelo com o agricultor, você pode ter certeza que o agricultor, se estivesse desse mesmo lado, ele não faria essa economia. Ele investiria porque ele sabe que quando ele investe, o retorno vem. Ô, Anderson, conversar com você é tão bom que eu não quero demorar muito, não. Logo, rapaz, sabe o que eu senti falta aqui? O pessoal que está assistindo, porque nós estamos no rádio, nós estamos no podcast e nós estamos no YouTube. Coisa boa. Nós estamos multiplataforma. E na mesa nossa aqui do estúdio,
Nós temos aqui uma colheitadeira, né? Temos um trator. Posso sentir falta de um boizinho aqui agora, viu? Senti falta também de um boizinho aqui agora, viu, Divino Ronaldo? Vamos ter que dar um jeito de arrumar um boizinho por aqui, viu? Tem que arrumar esse boizinho. Acho que eu vou dar essa missão pro antes, arrumar o boizinho pra mim, tá certo? Vacinado ainda. Vacinado. Meu amigo, muito obrigado. Foi uma honra, um prazer ter você aqui mais uma vez. E vamos conversando, porque é sempre bom trazermos essas explicações para o pecuarista. Obrigado, viu? Maravilha, eu te agradeço e espero que a gente tenha contribuído aí para a sua audiência. Certeza absoluta que contribuiu. Eu conversei com um homem que tem santo até no nome, gente. É o Anderson Santos Galvão, médico veterinário. É o homem lá da Agroraça. Sem ele lá o trem para tudo, né? É o garoto propaganda da empresa. Daí nós falamos sobre a importância do calendário de vacinação dos bovinos. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.